Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Aguiar, sou membro e presbítero da Igreja Batista Reformada de Brasília e nessa semana nós estamos comemorando os 14 anos da missão do projeto Justificação pela Fé, que é brilhantemente conduzida pelo nosso irmão e pastor Paulo Corrêa, quem nos convidou para termos o privilégio de expor um versículo ou uma passagem do Novo Testamento, dos livros, das cartas, dos evangelhos do Novo Testamento que tratam dessa doutrina maravilhosa e essencial à fé cristã, ao evangelho, que é a justificação pela fé. E hoje eu vou tratar da segunda carta de João, no seu versículo 7. É uma breve carta com apenas 13 versículos e a gente vai se concentrar aqui no versículo 7. E antes de iniciar, eu peço que quem estiver assistindo aí, dê aquela força, dê o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações, compartilhe, para que a palavra de Deus, assim como vários outros vídeos e mensagens, há disponibilizado na internet, para que possa espalhar a mensagem, possa espalhar a boa nova, a boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus. Então, espero pelo Espírito Santo que seja um deles e que você escute com fé a palavra de Deus, que você escute com fé a leitura da palavra, se quiser acompanhar, e que o Espírito Santo fale ao seu coração e que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que nós possamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo segunda carta de João, no seu versículo 7, que diz o seguinte: porque muitos enganadores, ou muitos falsos mestres, têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, assim é o mentiroso e o anticristo. E apenas para concluir, eu quero ler com vocês o versículo 9. Todo aquele então que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então que doutrina é essa? Que doutrina de Cristo é essa? É a doutrina que afirma que Jesus Cristo, e que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Que Jesus Cristo, Deus Filho, o Filho unigênito de Deus, o Filho eterno de Deus, o Criador de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, todo o universo, toda a criação, do início da história até o fim da história, foi criada por ele, para ele e dele. Essa doutrina de Cristo aqui confessa que Jesus Cristo, o Verbo, a palavra, se fez carne e tabernaculou e habitou no meio do seu povo, entre nós. Essa é a doutrina de Cristo. Quem não confessa isso, quem não confessa que Jesus Cristo verdadeiramente foi homem, é homem, 100% homem como eu, Thiago, homem, XY, quem não confessa que ele teve ossos e teve emoções, sentimentos e sofreu todas as aflições e tentações que um homem pode passar e pode ter, e que suou, que teve fome, que sofreu, que passou por aflições, por dificuldades, por limitações como homem, 100% homem. Quem não afirma isso não é de Deus. A gente está na segunda carta de João, não é? E quem conhece o Evangelho de João sabe que lá no início do Evangelho, o apóstolo João, ele começa exatamente assim. Deixa eu abrir com vocês. Em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, João ele começa:
fazendo essa afirmação, que ele está aqui defendendo novamente, que muitos falsos mestres, muitos enganadores vão estar no meio do povo de Deus confessando que Jesus Cristo não veio em carne. No Evangelho, João afirma o seguinte: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e o verbo era Deus. Ele, Jesus Cristo, a palavra, estava no princípio com Deus. Como eu falei, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. No versículo 3 do Evangelho de João, ele afirma, o apóstolo afirma que todas as coisas foram feitas através dele, de Jesus, e sem ele, Jesus Cristo, nada do que existe teria sido feito. Ele sustenta todas as coisas. Se eu respiro agora, estou respirando agora, e você aí, que está me assistindo, respira, tem fôlego de vida, tem um coração batendo, neurônios e cérebro agindo, é porque ele te deu vida, porque ele está sustentando a sua vida agora. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu vou pular para o versículo 14 do Evangelho de João, no primeiro capítulo. O versículo 14 fala o seguinte: e a palavra, e o verbo, e Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, tabernaculou entre nós, né? Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O unigênito, Filho único de Deus, o único herdeiro de Deus. Necessariamente Jesus Cristo, ele se tornou carne, nasceu na Virgem Maria e viveu uma vida de obediência do início ao fim. Ele foi igualzinho a mim, igualzinho a você, seja homem, seja mulher, mas com uma diferença: sem pecado. Ele não pecou. Ele obedeceu a Deus Pai do início ao fim de sua vida. Ele é o cumprimento da lei de Deus, ele é o cumprimento da vontade de Deus. Por isso que nós devemos tê-lo como referencial de vida, como parâmetro, como calçada, como rota de vida. Jesus Cristo. Mas o texto afirma que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é um dos nossos, não crê verdadeiramente em Cristo. É um falso mestre, é um falso profeta, é um enganador e até mesmo um anticristo. Porque durante toda a história temos vários anticristos, né? Temos hoje vários anticristos, pessoas que se dizem cristãos, mas não creem na totalidade do Evangelho, da sã doutrina, da doutrina saudável de Cristo Jesus. Então, além dele ser 100% homem, totalmente, verdadeiramente homem, Jesus Cristo, ele é 100% Deus, 100% divino, verdadeiramente Deus, verdadeiramente Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, ele é totalmente homem, totalmente Deus. É a união entre essas duas naturezas de Jesus Cristo. Homem, Jesus Cristo, Deus. E ele morreu na cruz para salvar o seu povo eleito, escolhido, o corpo de Cristo, em que eu e você podemos fazer parte, se nós apenas crermos nele. João, aqui na segunda carta, ele escreveu essa carta por um motivo. Ele estava combatendo uma falsa doutrina que havia ali naquela época, que alguns estudiosos entendem que era uma heresia chamada docetista, né, ou um gnosticismo, um pré-gnosticismo, um gnosticismo primitivo. Mas o que dizia esse docetismo? O que ele queria dizer, né? Esse docetismo, ele ensinava que Jesus não tinha corpo físico real, que Jesus apenas parecia ter um corpo, mas era como que um holograma.
como que um espírito visível, um fantasma, uma ilusão. Ele não tinha natureza humana, ele apenas parecia ter. E que sua crucificação, e aí está também um grande problema, que sua crucificação foi meramente aparente. E que ele não foi homem verdadeiramente para sofrer no meu lugar, para sofrer no seu lugar e para pagar a minha dívida, para receber em si a minha punição e absolver o meu pecado e o seu pecado, se você assim crê. Eu queria ler só uma passagem que fala a respeito disso, que está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9, que diz que o sangue de Jesus, mediante o Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Jesus Cristo se ofereceu de forma imaculada a Deus. E que o seu sacrifício purificará completamente a minha consciência, a sua consciência, de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. E essa morte, esse sacrifício, foi necessário. Porque lá no versículo 22 de Hebreus 9 afirma que sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Então a palavra de Deus está repleta de afirmações que destronam, que quebram heresias como essa. Heresias docetistas, que afirma que Jesus Cristo não veio em carne, não encarnou. Que ele era apenas divino, mas aparentemente homem. Que ele não deixava pegadas, por exemplo, andando na praia. Era só um holograma, uma ilusão. Mas vejam, a crucificação de Cristo foi necessária. Cristo se tornou maldição, maldito todo aquele pendurado no madeiro. Ele se tornou pecado. Por que ele se tornou pecado? Porque todo pecado do seu corpo, da sua igreja, do seu povo, estava sobre ele. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. As minhas enfermidades, as minhas doenças estavam sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, toda a punição que me era merecida, que me é merecida, estava sobre ele. O que isso quer dizer? Isso tem um nome. Imputação, ou uma dupla imputação. Aquilo que me era devido estava sobre Jesus, e o que era mérito de Cristo veio sobre mim. Essa dupla imputação quer dizer o seguinte, que nossos pecados, o pecado do seu povo eleito, sua igreja, seu corpo, foram imputados a Jesus, ou no lombo, nas costas de Jesus. E a justiça de Cristo, de Jesus, é imputada à sua igreja, a nós. Então há uma troca. Uma troca. O meu pecado, aquilo que eu mereço, a punição que eu mereço, estava sobre Jesus Cristo. Por isso que se diz que ele se tornou pecado, ele se tornou maldito, porque a minha maldição estava sobre Jesus Cristo e sobre ele me foi imputada a sua justiça. Que troca maravilhosa, que graça, que presente indescritível. Não há nada comparado a isso. Nada que você possa pensar, ou que eu possa pensar que seja comparado a isso. Ele recebeu o julgamento devido à humanidade imperfeita. Ele foi punido pelos nossos pecados. Enquanto nós recebemos a bênção de sermos revestidos da justiça de Jesus, pelos méritos dele mesmo, de Jesus Cristo, em virtude da perfeita humanidade, sem pecado e perfeita obediência a Deus, à vontade de Deus, à lei de Deus Pai. Então veja a palavra aqui, justiça, né? A justiça de Jesus Cristo foi imputada a mim, eu fui revestido da justiça de Cristo. Então só quem tem a fé justificadora confessa que Jesus veio em carne. Só quem reconhece que Jesus Cristo é Deus, que ele encarnou, ele é revestido dessa justiça maravilhosa que é imputada
aqueles que creem em Jesus. Então, apenas aqueles que têm essa fé justificadora creem que Jesus Cristo veio em carne. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar com vocês aqui. Então, essa é a doutrina de Cristo. Aqueles que defendem que Jesus Cristo é totalmente homem, é totalmente Deus, e que ele veio em carne e, como homem mesmo, sofreu no meu lugar e no lugar de todo aquele que crê, para que tenha a vida eterna. Aqueles que não defendem isso são enganadores, são anticristos, são mentirosos, são falsos mestres, mesmo que digam que são dele e que confessam. Nós precisamos confessar, e confessar não é apenas falar, não é apenas no campo da ideia, mas nas atitudes. E o apóstolo João, ele é craque nisso, é fera nisso, em dizer que nós devemos amar uns aos outros, demonstrar essa fé, esse entendimento de que Jesus Cristo veio em carne, que ele é Deus, nas nossas atitudes. Então, querido, crê em Jesus Cristo, perceba que ele morreu no lugar de todo aquele que nele crê, que é a sua igreja, e que ele te chama. Ele te chama a fazer parte desse corpo. Apenas creia. E você tem muito material, tem muito conteúdo disponível para compreender mais profundamente quem é o seu Senhor, Jesus Cristo. Busque uma igreja com uma doutrina saudável, com o evangelho saudável, porque hoje em dia não é apenas aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, mas aqueles que defendem um evangelho mentiroso, uma boa notícia mentirosa, rasa, que tem o homem como centro e não Jesus Cristo como centro, que parece mais que Deus é um gênio da lâmpada, que apenas dá desejos e presentes, mas não é o verdadeiro Deus, esse Deus que exige obediência e foi obedecido por Jesus Cristo. E agora, em Cristo, pela justiça de Cristo, pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, nós podemos obedecê-lo, pedindo ajuda pelo Espírito Santo. Ele está aberto. Ele está te chamando. Entregue sua vida a Ele. Confesse Jesus Cristo. Procure uma igreja saudável, uma igreja que busque verdadeiramente a Deus. E uma dica, a Igreja Batista Reformada de Brasília está à disposição. Deus abençoe cada um de vocês.